Oba, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Voltando aqui com os vídeos, né? Fiquei um tempo meio parado aí porque, na verdade, tô lendo muita coisa ao mesmo tempo aí. Imagino que nas próximas semanas eu consiga postar um pouco mais, que tô lendo bastante coisa ao mesmo tempo. E também enrolei um pouco para fazer esse vídeo, especificamente esse daqui que eu tô gravando, porque me é um assunto muito caro falar de Dostoiévski. É um autor que está entre meus autores preferidos e já li muita coisa dele. Li as principais obras aí, quase todas. Imagino que todas as principais, só algumas obras menores ali do começo da carreira eu não li. E é um autor assim muito impressionante. Tudo que eu li dele ali, ou achei genial, ou achei muito bom, né? É um autor aí que de fato ele é muito interessante ler e eu acho muito rico essas leituras do Dostoiévski. Sempre são leituras ali com personagens que eu fico na cabeça aí por um tempo. E, enfim, né, tava querendo aí hoje fazer algumas reflexões aí pra pensar, né, até porque que o Dostoiévski eu acho, considero um autor tão interessante, né? E o que eu achei de interessante nesse livro aí especificamente também. Enfim, né? Esse livro, O Jogador, do Dostoiévski, é um livro aí extremamente pequeno para os padrões do Dostoiévski, né? Que costuma escrever uns calhamaços gigantescos, né? O Jogador é um livro aí que não chega aí não deve chegar a umas 100 páginas, não. E, enfim, é um livro ali que muito comentado, né? E foi escrito um pouco aí antes das grandes obras, como os Irmãos Karamazov, acho que antes também do Crime e Castigo. E ele retrata ali, né, um livrinho ali que passa retratando ali sobre a vida de um, de um jovem adulto, né, chamado Alexei, que ele meio que é um professor, né, um preceptor que eles chamam no livro ali, que é como se fosse um professor meio particular e de um general ali. E ele se apaixona por uma das filhas desse general, que a filha ali se chama Paulina, né? E o livro inteiro aí é meio que passa sobre esse interesse amoroso dos dois e como isso se vai se desenrolando, né? Só que falando assim, parece uma trama muito tosca, né? Mas a questão que o Dostoiévski coloca, eu acho que não só nesse livro, como em vários outros, né? É que de fato ali, por trás de tramas toscas, você tem toda uma psicologia muito complexa, né? E acho que muitos livros do Dostoiévski são isso, né? São livros ali que aparentemente, assim, num primeiro momento, você não acha que tenham tramas tão complexas assim, né? Só que muitas das vezes ali o que realmente tem de profundo é a psicologia dos personagens, como se desenvolve, né? Por exemplo, esse Alexei, né? Ele ali costuma ali jogar pouco ali em um tipo de cassino ali que tem na região e aparentemente no início do livro ele não é um cara viciado, né? E aos poucos ali, conforme o livro vai passando ali, você percebe todo esse vício se desenvolvendo na pessoa dele, né? E eu acho que realmente o que é tão atrativo nas obras de Dostoiévski são esse tipo de coisa como como ele consegue retratar e destrinchar toda essa questão de um vício, por exemplo, crescendo dentro de uma pessoa, né? Acho que de fato ali é isso que chama tanta atenção nesse livro ali e em diversas obras do Dostoiévski. Enfim, né, como que transcorre toda essa análise psicológica nessa trama do livro, né? É muito interessante, né, porque esse sujeito, o Alexei, ele não consegue ali, né? Ele não consegue perceber muito.
mas não é muito autoconsciente disso. Mas ele tem um certo complexo de inferioridade em relação a Paulina e todos os outros, e até mesmo pela figura, por ele ser uma figura de preceptor, né? Uma figura ali que meio como um serviçal ali da família ali. Não é bem essa a ideia, mas soa quase como isso, né? E muitas vezes ele mesmo se refere ali como um serviçal, um escravo da Paulina, e ao mesmo tempo ali é visível ali que, né, nesse ódio dele existe um tanto de amor, né? E, e dela também, e vice-versa, né? Só que ao mesmo tempo, né, essa questão dele se colocar tanto como alguém que quer se provar, né, diante deles por julgar que eles o acham muito inferior, coloca um grande impedimento, né, para eles realmente conseguirem ter uma coisa, a Paulina e o Alex. E aí que tá, né? Aí que tá, né? É, essa relação de inferioridade, né, que é presente no livro ali entre a Paulina e a Alexei, começa a ter uma relação com o próprio jogo, né? Porque o aspecto ali de ir crescendo essa questão do vício no jogo do Alexei, e é um vício que na boca dele ali ele mesmo fala, né? Não é, né, muitas vezes nem tanto pelo dinheiro, mas é uma questão do momento, né? De você se sentir superior e vitorioso, né? Eu estava lendo até uma análise do René Girard sobre o Dostoiévski também, e ele estava falando especificamente desse livro, né? E ele usa o termo assim como se o... Ele usa um termo que fala que é tudo meio uma busca erótica nesse livro, né? Como se assim a busca tanto por conquistar a Paulina como por ganhar no jogo fosse uma busca puramente ali por um amor, por um tesão pela coisa ali, mas não exatamente pelo objeto, né? Mas sim pela vitória, né? E é interessantíssimo, né? Porque, como eu falei, eu acho que o ponto forte de diversas obras do Dostoiévski são essas minúcias psicológicas ali, né? Que são muito bem retratadas, né? Dostoiévski nunca fala explicitamente essas coisas, né? Você tem que ficar caçando ali no livro ali e as minúcias ali. E o Dostoiévski é um mestre em escrever livros assim, né? Enfim, né? No livro eles não ficam juntos, né? No final do livro, mas eles chegam a quase ficar, né? Tem um momento que o Alex ganha muito dinheiro e ele planeja fugir com ela, só que ela, entre choros e risos histéricos ali, meio que se entrega pra ele, mas também fica brava com ele, joga dinheiro na cara dele, sai correndo e, enfim, coisas desse tipo, né? E é um episódio muito intrigante do livro também, de profunda psicologia, né? Porque, de fato, ali, o que ela fala ali pro Alexei, né? É que ele estaria, por assim dizer, comprando ela, né? E a Paulina, no livro, tem, por assim dizer, dois pretendentes ali, né? Um francês e um inglês, né? E meio que a relação, ela preferiria, né, o que tudo indica, o francês, né? Só que meio que o francês nega ela ali, até por questões financeiras. E ela ali, né, fala pro Alexei, né, que ela não queria ser comprada, que queria ser amada verdadeiramente, né? Não fala com essas palavras, né? Ela não fala que queria ser amada verdadeiramente, né? Ela só fala que não queria ser comprada. E aí tá um ponto muito interessante, né? Porque o que ela quer dizer no final é que ela queria ser amada verdadeiramente. E que pro próprio Alex ter todo esse complexo de culpa e de que ele só vai atrás dela ali, e só se efetiva essas coisas mesmo quando ele está rico, né? Por assim dizer. E quando ele ganha no jogo, né? É uma prova que quase como se ele não amasse ela mesma ali, né? Ele só estivesse buscando uma aprovação. E tivesse mais querendo falar assim, olha só como eu sou rico agora aqui, agora até mesmo eu consigo você. E é muito interessante, né? Porque é realmente uma psicologia da compulsão e do vício, né?
E veja como é interessante, né? O Dostoiévski ali, ele não tá só fazendo um moralismo, assim, do tipo, jogar errado porque as pessoas se viciam. Tá fazendo toda uma psicologia por trás do vício, né? O que significa alguém ficar jogando ali compulsivamente, né? O que essa pessoa está buscando, né? Ou tá buscando um tipo de provação, qual que é a cabeça dessa pessoa, né? E o Alex, ele termina o livro ali, depois de perder tudo ali, de forma extremamente tosca, né? E termina até extremamente frustrado. Ele encontra um desses pretendentes da Paulina e só fica falando dela ali, e de forma extremamente frustrada, né? E, enfim, né? O, a trama central é essa, mas tem muito mais outras coisas além que eu acho que daria pra gente pensar a partir desse livro, né? Tem vários detalhes aí interessantes, tem vários outros personagens aí que dá pra gente comentar e tirar raciocínios muito interessantes e até algumas reflexões gerais aí sobre a obra do Dostoiévski a partir desse livro aí dá pra gente pensar um pouco. Por exemplo, um negócio aí que a gente pode comentar, né? É um desses pretendentes aí da Paulina, o que especificamente ela ali é negado, né? O pretendente ali que é francês, esse pretendente ali da Paulina, ele representa muito ali do que a própria França historicamente representa para a Rússia, né? Tem essa questão ali do que o próprio Alex levanta no final, né? De que os franceses são meio como sujeitos mais elegantes que os russos e tal, e eles têm uma certa pompa ali. Eu também recentemente tava vendo ali Guerra e Paz, do Tolstói, e tem essa questão também do francês, né? E qual que é a relação dele com a Rússia. E é muito interessante, né? Porque de novo, eu acho que muitos sujeitos russos aí da época ali, meio que eles tinham esse complexo de inferioridade em relação à França, né? E parece que fica evidente na figura do Alexei o ressentimento que ele tem por esse russo ali, que a Paulina gosta, como isso alimenta uma própria tensão histórica ali da época, né, das invasões napoleônicas ali da França, invasões napoleônicas à Rússia e etc, né, e Napoleão, na visão dos russos, né, como por exemplo no Guerra e Paz ali, é uma grande tragédia, né, apesar da gente no Ocidente às vezes ver o Napoleão como um grande perdedor ali, né, nessa questão da invasão da Rússia, né, para os russos foi algo extremamente trágico ali para muitos deles, né? Porque Napoleão de fato conseguiu fazer alguns avanços ali, né? E foi uma ameaça ali para a Rússia, né? E eu acho que isso tudo é meio marcante ali nessa geopolítica da época, né? E é muito interessante como os romances da época retratam isso também, né? Enfim, outras coisas aí, né? Que a gente pode se falar, né? Que eu acho que o próprio Dostoiévski ali, ele sempre tem essa questão do romance nos seus livros ali, que é muito interessante, né? O, o- é sempre livros ali de uma efusividade, assim, romântica muito grande, né? Tem sempre sujeitos muito apaixonados, né? E acho que uma das grandes questões aí do Dostoiévski é um grande gênio da literatura, é porque ele capta esse prolongamento do romantismo ali dentro da Rússia, né? E como ali tem toda essa questão do niilismo mesmo, né? Dos jovens adultos russos ali da época, né? Que eram meio que fanáticos de alguma coisa, né? Eu lembro que também estava lendo essa mesma obra do Jihad ali, comentando sobre o Dostoiévski, né? Que é quase como todas as obras do Dostoiévski, elas meio que são uma evolução das memórias ali do subsolo, né? Daquela psicologia niilista ali, longa que ele faz no Memórias do Subsolo, né? E é quase como se as outras obras ali fossem um expurgo disso e uma resposta no final, né?
como se fosse uma evolução a evolução das obras do Dostoiévski, que fosse ali meio como ele estivesse maturando essa ideia ali do que é o niilismo e depois até mesmo ali o que seria uma resposta adequada ao niilismo, né? E o jogador estaria num lugar meio intermediário, né? Que ainda não se tem uma resposta muito adequada para o que isso é o niilismo, mas de certa forma a gente pode falar que o Alexei, o jogador ali do livro, é apaixonado pela Paulina e com esse complexo de inferioridade muito grande, é um niilista, de certa forma, né? Ele ali meio que tá jogando um tudo ou nada ali e no final ali ele tá mais revoltado do que qualquer outra coisa, né? Ele é extremamente impulsivo e tudo ele coloca tudo a perder ali, muitas das vezes ali só para tentar conquistar a Paulina e tentar ali meio que mais do que conquistá-la, né? Se colocar como grande em relação a ela, né? Eu lembro que no Memórias do Subsolo lá do Dostoiévski também tem muito disso, né? O sujeito niilista, na verdade, é um grande ressentido, né? Em que ele quer se colocar ali no final, parece um coitado, mas ele quer se colocar ali, ele quer se provar ali muito mais do que isso, né? E isso resulta num ódio social e etc, num grande ressentimento à sociedade, etc, né? É muito interessante, né? Essa questão ali do niilista no final, que é esse cara que fala que não tem amor a nada, no final ele é um grande apaixonado, né? Geralmente, né? Seja por mulheres, seja por algum vício ali, seja por algum conflito social que ele tenta resolver. E essa figura tá quase sempre assim nos romances do Dostoiévski, né? Assim, são sempre sujeitos muito apaixonados, né? No Idiota, né, o próprio personagem principal lá, o Idiota é meio que um apaixonado religioso, assim, de um romantismo pueril, né, no Crime e Castigo tem ele é meio que o personagem principal lá, o Raskolnikov, ele é meio apaixonado no sentido social, né, da coisa ali, né, num sentido, assim, sociopolítico, podemos dizer, e é sempre essas figuras ali muito apaixonadas ali, né? E que no final eles têm essa fachada de não ligo pra nada, mas no final talvez sejam os sujeitos que mais liguem pra tudo, né? Eles só têm essa liberdade de dizer que não ligam pra nada porque no final eles são extremamente fracassados ou são ali extremamente rejeitados socialmente, né? Então eles podem colocar tudo a perder. Como esse caso do próprio jovem Alexei, né? Que ele pode ficar lá apostando porque afinal ele não tem nada mesmo, né? E por isso que ele é um grande apostador, né? E... Mas enfim, né? Talvez a única coisa que ele realmente quisesse, né? Essa aprovação da Paulina, e que talvez por um momento ele até teve, quando chega ele não consegue reconhecer por causa de tanta raiva e ressentimento guardado no seu coração, né? Eu acho que de fato ali essa evolução da psicologia niilista dentro das obras do Dostoiévski é o que faz eu acreditar que ele seja realmente um dos maiores gênios aí de análise social da época e que eu goste tanto das leituras dos livros dele. E, enfim, eu acho que eu consegui aí, tava com medo, mas eu acho que agora no final eu consegui colocar em palavras eu que gosto tanto do Dostoiévski mesmo, o que eu acho tão impressionante é de fato essa evolução do pensamento niilista e essa crítica subjacente que ele faz ao pensamento niilista no final das contas, né? Mais do que concorda, o Dostoiévski de fato faz todos esses movimentos, esses retratos nihilistas nas suas obras, mas como uma sátira e para uma crítica e até um expurgo desse movimento social da época ali. Tá bom, garotada? Olha, dessa vez, nesse daí eu fiquei meio sem fôlego, hein? Mas enfim, baita leitura, não tem como, Dostoiévski é um gênio mesmo. E pessoal, vocês querem mais análise ali? Né? Até mesmo penso em fazer algumas análises desses livros mais clássicos aí que já li antigamente. Vocês querem aí? Pô, deixa comentário, curte, fala o que achou, se inscreve no canal aí, tá bom? Que dessas logo aí devo estar lançando mais coisas, tá bom? Falou, abraço.